Vamos meditar na palavra, vamos aprender. Sinagoga de Satanás, ou templo de Satanás, ou igreja de Satanás. Você já viu? Você conhece alguma? Eu já vi pela televisão, onde tem aquele chifre, tem isso, tem aquilo, né? É adoração, tem até a Bíblia de Satanás. Será que essa é a igreja de Satanás, é a sinagoga de Satanás? Meus amigos, meus irmãos, muitos de vocês não sabem discernir o que é uma sinagoga ou igreja ou templo de Satanás. Muitas pessoas que se dizem cristãos não sabem discernir onde está a sinagoga de Satanás. A sinagoga ou a igreja de Satanás, ela não vem com os símbolos satânicos. Tem também, lógico, mas isso aí não é nada. O perigoso é aquele que vem transvestido de judeu ou cristão ou evangélico, né? Hoje, nos nossos dias, está transvestido. Eu sou servo do Senhor, serva do Senhor. Eu sou cristão, eu sou evangélico, evangélica, né? Mas na época do apóstolo João, nós vamos descobrir aqui como que era essa igreja essa sinagoga de Satanás. Está aqui no capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 9. E era a igreja que estava lá em Filadélfia. Aparentemente aqui nesse texto está dizendo que existia duas sinagogas, uma dentro da outra, né? Encostadinho à outra, segundo esse texto aqui, né? E pode acontecer isso. E pode acontecer de ela ser totalmente de sinagoga de Satanás. Todo mundo que está lá pertence à sinagoga de Satanás. Eu sofri muito numa cidadezinha aqui do Nordeste, onde tinha várias sinagogas de Satanás, os seus líderes. E eu sofri muito na mão deles, né? Muita perseguição, eu e minha esposa fomos perseguidos pelos da sinagoga de Satanás. Talvez você, meu irmão, minha irmã, também é perseguido, foi perseguido. Então é fácil de nós sabermos quando é sinagoga de Satanás. Quando aqueles que se dizem servo de Deus e não condizem, suas ações não condizem com aquilo que eles professam, né? Então vamos ler aqui no versículo 9, vamos ver aqui como que era essa sinagoga de Satanás, né? Isso aqui é o apóstolo João, é o próprio Jesus Cristo dizendo para João, para falar para o anjo da igreja lá de Filadélfia. E eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Aqui estava dizendo naquela época, não, eu sou judeu, porque o judeu é o povo, né? Povo de Deus. O verdadeiro judeu hoje somos nós. E lá tinha aqueles judeus também, mas era a sinagoga de Satanás, porque o judeu tinha o lugar onde se reunia, que era chamado de sinagoga. Hoje nós temos os templos, templo batista, templo presbiteriano, templo da Assembleia. Desculpa. E esse pessoal da sinagoga de Satanás, eu tenho encontrado muito aqui nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, eu tenho encontrado, embora eles confessem com a sua boca, eu sou evangélico, eu sou servo de Deus, mas a gente vê, eu mesmo já tive várias experiências aqui, né? Às vezes eles se aproximam de nós, mas a gente vê que eles não têm o amor fraternal. O que é o amor fraternal? Eles se aproximam, mas não querem ter aquela comunhão, não querem ter. E os da sinagoga de Satanás, eles não têm comunhão com os verdadeiros templo do Espírito Santo, que somos nós, né? E aí nós sofremos. Esses dias uma irmã, no vídeo anterior, falou, eu devo voltar para a minha igreja, onde eu sofri muito, e não sei o quê, né? Minha irmã lá é sinagoga de Satanás. Se foi perseguido, igreja pentecostal hoje
O pentecostalismo, eu já fiz um vídeo explicando, você tem que abrir o teu olho, você tem que conhecer isso aqui, de onde veio o pentecostalismo, como que ele nasceu, como que ele entrou no nosso país, como que ele entrou através do engano, mentindo. Então, tem como dar certo isso aí? Sinagoga de Satanás. Fiz um vídeo explicando como que o pentecostalismo. Na Bíblia não existe nenhuma religião pentecostal. Pegaram que dali o diabo, né, e formou essa religião que causa muito escândalo. E o povo pentecostal é o que menos conhece a palavra de Deus. Essa é a verdade. Embora alto e bom som eles proclamam que conhecem, mas não conhecem. Haja vista que o povo pentecostal é o maior número de evangélicos no país. E veja o nosso país como é que está. Se fosse mesmo servos de Deus, o nosso país não estaria. E cada dia aumentando mais. Nosso país não estaria na situação que está hoje. Por quê? Porque está aumentando o número de evangélicos. Mas a qualidade do país caiu muito. Então são sinagoga de Satanás. Fica aqui essa reflexão para você que nunca ouviu falar de sinagoga de Satanás. A propósito, você sabe discernir sinagoga de Satanás e o templo de Deus vivo? Você sabe discernir quem é quem? Ou você não sabe? Você nunca soube, aquele lá é meu irmão na fé. Não, não é seu irmão, não. Se ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele não é seu irmão. Por isso que eu falo. A palavra de Deus fala assim, não deveis falar mal do irmão. Não é assim que fala? Mas será que ele é meu irmão de verdade? Por isso que eu falo deles. Eles não são meus irmãos. Eu mesmo tenho muitos aqui que não é meus irmãos. Para começo de conversa, nós não temos o amor fraternal, nós não temos comunhão um com os outros. Então não é meu irmão. Isso é verdade. Então, ele faz parte da sinagoga de Satanás. Então, minha irmã, você que escreveu aqui, devo voltar? Conselho que não. Serve a Deus em espírito e em verdade. Só assistir os nossos vídeos, como que é servir a Deus em espírito e verdade. Lembra da mulher samaritana? Agora eu vou lá para o templo dos judeus? Vou aqui nesse monte? Jesus falou, não, você vai me adorar em espírito e verdade. Mas a palavra de Deus manda nós nos congregarmos, verdade? Aí na tua região, tem alguém que comunga a mesma fé, a mesma visão sua? Tem. Então congrega com ele, se você conhece. Não tem? Não tem problema. Hoje nós temos as redes sociais, onde você pode interagir com muitos irmãos que pensam da mesma forma, que tem a unidade de pensamento. A palavra de Deus manda nós irmãos em Cristo, temos que ter unidade de pensamento. Não tem que ter, ele interpreta daquela forma, ele interpreta assim. Não. A interpretação é bíblica. E eu tenho que estar de acordo com ela e você tem que estar de acordo com ela. Senão, você não é irmão. Simples assim. E aí, quando nós temos unidade de pensamento, nós vamos ter aquela união fraternal. Como diz lá em Salmo, quão bom que os irmãos vivam em união. Mas, lembra-se de Isaac? Isaac e o outro irmão dele, o filho da escrava, né? O qual que não se davam bem, e assim é hoje no mundo espiritual. Conosco é assim. Né? No mundo espiritual, aquele que se diz irmão, meio irmão, ele não é irmão. Nós vamos ter embate com eles. Nós não vamos concordar e eles não vão concordar conosco. Que Deus possa abrir tua mente em nome de Jesus. Amém.